Estamos então com o Jackie, hoje prestamos então aqui um tributo a si, já está aqui então há uma semana no Concelho de Santo Tirso, digamos, não é só na cidade. Como é que tem sido este contacto com as pessoas de Santo Tirso, com as instituições, com as escolas? Tem sido uma grande maravilha. Primeiro já agradeci publicamente várias vezes, mas aproveito que estou ao vivo para agradecer mais uma vez mais. É um tributo mais do que creio que a um autor, quero considerar que é também um tributo à literatura angolana, à poesia de Angola. Acho muito bonito que crianças, professores, músicos estejam a trabalhar poesia de um outro país, de uma outra região. Fui muito bem recebido e, portanto, contem comigo. Difícil não foi chegar, difícil será sair de Santo Tirso. Referiu que saiu daqui com um termo novo, bastante tirçadas, portanto, também nesse aspecto, como processo criativo, também deve ter sido interessante ter este tipo de contacto assim, com várias instituições, com várias crianças, com várias realidades. Como é que tem sido também um bocadinho esse processo? Não, tive contacto de facto com várias instituições e é-me difícil encaixar, eu não sei onde encaixar esta homenagem, mas enfim, aceito-a com a tranquilidade possível. Mas sobretudo a parte que mais me toca é o contacto com as crianças. Ou quando digo crianças, digo jovens, adolescentes e até com as crianças da Universidade Sénior, que também tive contacto com essas crianças e vou daqui com o coração cheio, vou daqui com o coração renovado, vou daqui com ideias de como trabalhar a cultura, a poesia, a música e algumas dessas ideias vou tentar implantá-las também em Angola, dentro das nossas possibilidades culturais. Ouvimos muito falar da ideia de Portugalidade, mas também muitas vezes nesse contacto, sobretudo com instituições de ensino, muitas vezes nós próprios cá não temos muito essa ideia de Portugalidade, ou temos uma ideia de Portugalidade um bocadinho centrada de uma forma que se calhar não deveria ser. Tocou aqui um bocadinho nesse aspecto. Como é que nós também aqui poderemos expandir essa ideia de Portugalidade? Bom, eu não sei, a ideia de Portugalidade cabe aos portugueses definirem o que é, como é que vai ser e para onde é que a levam. Agora, a ideia de incluirmos as culturas uns dos outros no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, isso já está a ser feito. Este é um exemplo disso. É claro que o festival também homenageia poetas nacionais, neste caso é uma literatura que não é regional nem nacional. Acho que isso está a ser feito um pouco por todo o lado. O Brasil, por exemplo, é um país que tem muitos festivais de língua portuguesa, não apenas de autores brasileiros. Em Angola começamos a ter alguns eventos. Moçambique tem festivais que normalmente trazem escritores e outras culturas. Eu penso que a ideia é essa, não é? A literatura, mais do que fronteiras, trabalha com pontes. E uma ponte é uma coisa muito bonita, seja humana, seja arquitetónica, que une ou tenta unir uma margem à outra. A literatura faz isso todos os dias, sem cimento, sem aço, faz com palavras, faz com ideias, faz com imaginação. Eu penso que essa é a ideia para mim que eu quero reter de cultura, que é a ideia de ponte entre dois lugares, entre dois países, entre culturas que podem ser irmãs, mas ainda que sejam distantes, que se encontrem pela ponte da palavra. Não sei se tens mais alguma pergunta, mas este programa é poesia livre, mas obviamente também já referiu em vários encontros e até nas badanas dos seus livros, a tal questão do prosador, às vezes poeta. Neste cenário de poesia, de celebração da poesia, também como é que se insere neste âmbito, não é? Sim. Que é sempre interessante também em termos da sua obra. Sim. Não, fiquei muito honrado. Foi também uma lembrança, para mim, foi uma lembrança, afinal eu também faço poesia, mas de facto eu agora estou aqui estes dias sendo poeta em Santo Tirso e agora volto o resto do ano a ser prosador. Gosto de pensar na poesia mais como um refúgio para mim do que um lugar constante de estar. Gosto de pensar na poesia como um refúgio, é um refúgio, de resto a poesia acaba por ser um refúgio, a poesia não é uma coisa banal, a poesia não é uma coisa banal de se ler, não é uma coisa banal de se fazer. É um lugar delicado, onde às vezes vamos e às vezes vamos com palavras e às vezes vamos em silêncio. Assim também como nos livros, às vezes saímos de lá com mais palavras e às vezes saímos de lá com silêncio. Por exemplo, ler Fernando Pessoa, mas também a Sofia, o António Ramos Rosa, o Eduardo White, Rui Duarte Carvalho, autores brasileiros, autores galegos, às vezes saímos de lá com um silêncio bom no coração. A poesia às vezes não cala,
mas dá lugar a um silêncio que é para adormecermos. É diferente de um silêncio que seja que nos atormenta. É um silêncio que nos convida à reflexão e ao dia seguinte. E acordamos outro dia e já está. E esperamos outra vez que a poesia nos aborde. Para terminar, posso desafiá-lo a dizer um poema dedicado aos tircenses? Eu não sou do improviso, eu sou do esconderijo. A poesia que me fica no coração, ontem eu disse isso, escrevi no livro, anteontem, desculpem, no livro de uma escola que visitei, e o que eu disse foi, saio daqui com mais coisas no coração, com o olhar das crianças, com a mão das crianças, com o desenho das crianças, com as danças das crianças, e não é pouco sair de um lugar com mais coisas do que aquelas com as quais eu cheguei. Essa é uma recordação que eu levo com muito carinho. Eu vou chegar agora, daqui a uns dias a Luanda, vou ser interrogado pela minha família o que é que houve, o que é que fizeram, e portanto também levo Santo Tirso para os meus sobrinhos, para os meus familiares, que é uma maneira de plantarmos os lugares e a relação entre os povos. Obrigado eu. Alberto Costa, estamos então aqui no final deste tributo ao poeta Ondjaki, uma semana então dedicada à poesia livre. Pode-se dizer que a presença deste poeta enriqueceu esta semana? É verdade, o tema era a lusofonia e de facto ele veio enriquecer. Como tiveram a oportunidade de ouvir, é um escritor que foi bastante premiado, tem, apesar da sua tenra idade, 44 anos, tem de facto muitos prémios, escreve bem e mais que tudo tive o prazer durante esta semana de conhecer um ser humano fantástico, maravilhoso, coração enorme. Olhem, desde fazer magia ao jantar, desde brincar com os mais jovens, com as crianças, de facto ele é extraordinário. E hoje brindou-nos aqui com ideias, opiniões que transmite para a escrita, em prosa, em poesia, e de facto o que nós pretendíamos e que pretendemos com esta poesia livre é, tal como ele já confidenciou e partilhei há pouco, é que se perceba que a poesia é acessível, está acessível a todos. Temos o dever, a obrigação de a levar a todos. É por isso que nesta poesia livre, já há muitos anos, que tem sido uma aposta deste município, de o fazer e de o levar aos mais diversos sítios. Como disse há pouco, um comboio, uma padaria, um café. Já chegámos em tempos idos no início às urgências do hospital, ou seja, levar a poesia a todo lado. E que a poesia, como dizia o Ondjaki, que se perceba que há poesia para todos os gostos, para todos os tamanhos. E é por isso que, se olharmos para a obra dele, percebemos que a obra vai desde os mais jovens aos mais adultos, das mais diversas formas, até com uma pitada também de política, no caso em concreto acerca de Angola, ou seja, um escritor fantástico que encaixa na perfeição naquilo que é a nossa aposta na cultura. Esta é apenas uma parte, a poesia, como disse há pouco, que implica leitura que implica encontro de gerações, por isso é que falava há pouco e felicitava as universidades séniores por também serem nossos parceiros para levarmos às escolas mais leitura de poesia. E a poesia, como diz o Ondjaki, está em tudo na vida. Está na música, está em todo lado. Temos é que encontrar a forma de a entender, de a promover, porque de facto a poesia faz parte do nosso ADN e, como ele dizia aqui, e dito por ele, sai mais bonito e sai melhor. De facto, não é todos os dias que se encontra um município que promove desta forma a poesia, que promove desta forma a cultura, no sentido mais lato, com tantas coisas que temos, como o nosso Museu Internacional, como o Centro de Arte Alberto Carneiro, entre muitas outras coisas. Portanto, nós, Santo Tirso, como também brincávamos no outro dia ao almoço, naturalmente não podemos ser capital do país, mas queremos ser capital da cultura, queremos ser capital da poesia. E isso, acho que neste momento, conforme podemos ouvir, acho que é de facto um desidrato que podemos atingir. Num programa que tem no seu âmbito este
este ponto de encontro, ouvir o Onjaki falar das experiências que teve não só com as escolas, mas com todas as instituições do Conselho, em todas as ações que foi fazendo e que vai levar estes encontros para Angola, certamente deixou satisfeito, porque será o objetivo final do programa do Poesia Livre. Bom, podemos até dividir isto de duas formas, dois objetivos. O primeiro objetivo, de facto, trazer alguém credenciado que nos ajude a difundir, a divulgar, a promover a poesia, a leitura. E isso é um primeiro objetivo enquadrado na poesia livre. E depois, se quisermos, um segundo objetivo, que ele também conheça Santo Tirso, sendo um escritor de renome mundial e então muito importante para a lusofonia, que possa levar boas recordações, boas práticas e conhecimento daquilo que se faz de bom aqui em Santo Tirso ao nível cultural e também a este nível da poesia. E por isso acho que estamos todos de parabéns. Está de parabéns o Onjaki, está de parabéns o município de Santo Tirso por continuar com esta iniciativa e cada vez promover aquilo que são, às vezes, os esquecidos escritores, os nossos poetas. Por isso que nós vamos continuar nesta senda e continuar a acreditar. E aqui uma palavra muito amiga ao professor Eusébio, ao professor António Sousa e também a Manuela Diniz, que foram aqueles que vão concertando ano após ano e este ano também de sobremaneira e organizando este evento. Okay. Muito obrigado. Obrigadíssimo. Obrigado, meus caros.